Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Eles riram do entregador negro até que ele os mandou embora. Marcus Thompson tinha 28 anos. Durante 3 anos, ele trabalhou como motorista de entrega para a Zwifto, uma grande empresa de entrega expressa com filiais em diversas cidades importantes dos Estados Unidos. Em Chicago, Marcus havia se tornado um rosto conhecido tanto nos bairros mais movimentados quanto nos mais ricos. Da Zona Sul aos boulevardes vibrantes do centro, ele conhecia cada beco, cada atalho, cada porteiro e recepcionista pelo primeiro nome. Ele não era apenas um funcionário, era um profissional. Sério. Discreto. Eficiente. O que poucas pessoas sabiam era que Marcus crescerá em um bairro difícil, criado pela mãe, uma enfermeira noturna, que o ensinou desde cedo a lutar com dignidade, sem raiva. A cada comentário inapropriado, ele pensava nela. A cada olhar altivo, ele se lembrava de que seu valor nunca dependia do que os outros pensavam. Ele tinha orgulho de quem era, orgulho de não ter cedido à saída fácil ou ao despeito. Todas as manhãs, ele passava cuidadosamente seu uniforme azul marinho. Mantinha seus sapatos impecáveis. Mantinha meticulosamente sua van de entregas, que ele quase considerava uma companheira de viagem. Entregar não era apenas um trabalho, era uma disciplina. E ele a executava com rigor. Naquela manhã, o ar estava fresco, a luz branca do inverno refletindo nas fachadas de vidro do distrito financeiro. Ele havia acordado mais cedo do que de costume, prevendo os engarrafamentos no centro da cidade. O pacote que carregava não era comum, um envelope lacrado, marcado seu NFDNCAL, destinado a Harrison & Co., uma das empresas financeiras mais poderosas de Chicago. Disseram-lhe que a entrega deveria ser feita pessoalmente, sem intermediários. Ao entrar no saguão do arranha-céu, ele imediatamente sentiu uma mudança na atmosfera. O interior do edifício brilhava com mármore branco e aço polido. O aroma de café fresco se misturava ao de um perfume luxuoso. Tudo parecia congelado em perfeição clínica. Uma dúzia de funcionários estava ali, esperando o elevador. Todos de branco. Todos de ternos justos, vestidos simples e bolsas de couro brilhantes. Eles brincavam entre si até Marcus passar pela porta giratória. O silêncio repentino deles falou mais alto que 1000 palavras. Ouviu o farfalhar de uma risada abafada. Olhos caíram sobre ele como holofotes invisíveis. Não precisava de espelho para saber o que viam. Um homem negro de ombros largos, de uniforme de entrega, com pacote debaixo do braço. Para eles, ele era apenas um carregador. Um corpo funcional. Uma peça de mobiliário em movimento. No meio do grupo, uma mulher se virou francamente para ele. Loira, com um olhar frio, o cabelo preso em um coque rígido, ela observava como se observa um detalhe indesejado em uma pintura. Lisa Caldwell, assistente executiva da Harrison & Co. por 6 anos, era conhecida por sua ambição gélida e língua afiada. Ei, olha, é o entregador de novo, disse ela, meio arrogante, meio cansada. Ele está sempre atrasado e com aqueles bracinhos para arrastar. Um homem ao lado dele, Jeff Rowland, gerente sênior do departamento de investimentos, riu. Sério, esse cara parece um segurança de boate, não um profissional. Você acha que ele sabe ler o que está dizendo? Os outros riram baixinho. Alguns olharam para baixo, envergonhados, mas ninguém disse uma palavra para interromper a zombaria. Um jovem analista até imitou Marcus, caminhando exageradamente com os braços abertos, como um gorila, provocando outra explosão de riso. Marcus, no entanto, permaneceu imóvel. Não desviou o olhar. Não respondeu. Simplesmente apertou o pacote com um pouco mais de força, o maxilar cerrado, os olhos ardendo de uma raiva que não conseguia expressar. Manteve-se ereto, mais digno do que todos os que riam. Ele apenas soprou suavemente, quase para si mesmo. Faça o que tem que fazer, Marcus. Mantenha a cabeça erguida. Lisa caminhou em sua direção com passos precisos, como se estivesse desfilando em uma passarela imaginária. Usava saltos agulha que faziam barulho no piso de mármore, e seu terno cinza pérola, sob medida, reforçava a aura de autoridade gélida que ela cultivava com tanto cuidado. Um sorriso se abriu em seu rosto, mas não era um sorriso acolhedor. Era um sorriso irônico,
uma careta educada e cheia de condescendência. Sabe, Marcos, disse ela, com a voz suave e afiada como uma lâmina, é melhor você fazer o seu trabalho mais rápido se quiser continuar neste emprego. Não temos tempo para suas historinhas de entrega. Ao redor dela, o riso recomeçou. Um riso seco, desagradável, quase mecânico, como uma matilha obedecendo ao seu alfa. Alguns abaixavam a cabeça para esconder o constrangimento. Outros, como Jeff, alimentavam-se da crueldade ao redor. Marcos sentiu uma queimação lenta crescer dentro de si. Não era vergonha. Era algo mais profundo, algo mais antigo. Um cansaço profundo, um eco de todas as humilhações que ele, seu pai antes dele e tantos outros homens negros haviam suportado em corredores brilhantes como aquele. Ele respirou fundo. O silêncio em sua cabeça tornou-se quase religioso. Ele endireitou os ombros, fixou os olhos nos de Lisa e respondeu com uma voz calma, profunda, quase solene. Eu faço meu trabalho tão bem quanto a senhora. Este pacote é importante e vou garantir que chegue a tempo. Sua voz ecoou pelo corredor, calma, mas firme. Seguiu-se um momento de hesitação. Lisa piscou, surpresa com a franqueza do tom. Mas, em vez de permanecer em silêncio, Jeff, o executivo arrogante, ergueu as mãos em fingida admiração. Ei, cuidado! O entregador está se rebelando. Mais gargalhadas irromperam, mais altas e mais desdenhosas. Alguém acrescentou. Talvez ele queira uma promoção, quem sabe? Perdeu o gerente de encomendas? Marcos cerrou os dentes. Não respondeu. Simplesmente girou nos calcanhares, guardou o recibo no bolso e foi embora. Cada passo que dava parecia pesar uma tonelada. Sentia-se como um homem caminhando por um túnel de sombras, observado por abutres bem vestidos. Ele terminou a entrega como um robô, assinou os papéis e pegou o elevador em silêncio. Ao sair do prédio, o ar frio atingiu no rosto. Mas não foi o frio que apertou seu peito. Foi aquela ferida profunda e invisível. Aquela que você inflige a um homem sem tocá-lo. Naquela noite, ao retornar ao seu pequeno apartamento na Zona Sul, Marcos jogou sua mala no sofá gasto. O silêncio pesava. O sol poente banhava o quarto com um brilho avermelhado, mas não havia calor em seu coração. Ele ficou ali, com os braços balançando, o olhar perdido. Sua irmã mais nova, Jasmine, entrou na sala de estar. Ela tinha 22 anos, era estudante de comunicação, cheia de energia e uma rebeldia gentil. Assim que viu o irmão, ela soube. Sabia ler seus silêncios melhor do que ninguém. Marcos. Não foi seu dia, foi? Ele não respondeu de imediato. Sentou-se lentamente, com o rosto fechado, os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas. Então, assentiu lentamente. Eles não me respeitam, Jasmine, disse ele finalmente. Na verdade, não. Para eles, sou apenas um cara com braços, um boné, uma caixa para entregar. Não sou um homem. Sou uma função. Um pano de fundo. E isso está me consumindo por dentro. Eu não fiz tudo isso. Eu não fiquei de pé todos esses dias, só para ser tratado como se fosse invisível. Jasmine se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Ela não chorou. Ela não disse que tudo ficaria bem. Ela disse a única verdade. Então mostre a eles quem você é. Não com palavras. Com ações. Marcos permaneceu em silêncio por alguns instantes. Então, algo lhe ocorreu. Uma decisão, como uma chama acesa no deserto. Levantou-se abruptamente, caminhou até sua mesa, abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Dentro, suas economias. Ele as vinha guardando havia 2 anos, aos poucos, para mais tarde. Ele entendeu que mais tarde tinha que começar hoje. Sabe de uma coisa? Disse ele, olhando para Jasmine com uma intensidade renovada. Vou mostrar a eles. Não vou apenas entregar os pacotes deles. Vou construir minha própria empresa. Vou criar algo meu, algo que seja meu. Não vou mais depender do olhar deles. Naquela mesma noite, ele abriu seu computador e se inscreveu em um programa de treinamento noturno em logística e gestão empresarial para a Academia de Negócios de Chicago, uma escola especializada para profissionais em transição de carreira. Era um investimento arriscado, mas ele estava pronto. Pronto para trabalhar durante o dia,
estudar à noite e construir seu futuro passo a passo. Ele podia não ter os ternos deles, nem os escritórios com fachada de vidro, mas tinha algo que nenhum deles jamais poderia tirar dele: o desejo de evoluir sem permissão. Os meses passaram como um sopro pontuado por fadiga, disciplina e esperança. Cada dia para Marcos começava antes do amanhecer. Ele vestia seu uniforme de entregador, dirigia por Chicago com seu caminhão carregado e deixava cuidadosamente seus pacotes. Sabia os nomes dos supervisores do prédio, dos recepcionistas, dos zeladores. Onde outros passavam em silêncio, ele trocava uma palavra, um sorriso. Porque Marcos entendia, neste ramo de trabalho, respeito era uma moeda rara, mas preciosa. À noite, ao chegar em casa, ele mal se trocava antes de mergulhar em seus cursos. Gestão de estoque, planejamento de entregas, otimização de rotas, estratégias de vendas. Trabalhava com extrema concentração, rabiscando notas até altas horas da noite. Jasmine frequentemente lhe deixava um café quente ao lado do computador e depois adormecia no sofá enquanto esperava que ele apagasse a luz. Com o passar dos meses, algo mudou nele. Não era apenas o conhecimento. Era a postura. O olhar. A postura. Ele não estava mais apenas entregando encomendas, estava construindo um sonho. E esse sonho tomou forma quando, numa noite de dezembro, em uma pequena sala alugada de um espaço de coworking, ele formalizou o contrato social. Expresso Thompson. Sua empresa. Seu nome. Sua luta. Expresso Thompson não era como os outros. Desde o início, Marcos decidiu que seu negócio seria construído em 3 pilares simples, mas poderoso: velocidade, confiabilidade e respeito humano. Ele contratou ex-motoristas de entrega que estavam cansados de serem tratados como máquinas. Falava com eles como iguais, pedia suas opiniões, oferecia contratos decentes e um uniforme que lhes caía bem, não apenas um colete fluorescente e pressão constante. Ele investiu em um software de gestão logística poderoso. Realizou reuniões semanais com suas equipes, dedicou tempo para visitar seus clientes e entendeu suas expectativas. Em um ano, Expresso Thompson tornou-se um jogador local respeitado. Depois, regional. O boca a boca fez seu trabalho. PMEs, startups e, em seguida, grandes empresas financeiras começaram a assinar com ele. Não apenas por sua pontualidade, mas também por sua integridade. E então, um dia, o impensável aconteceu. Numa manhã de fevereiro, no chão silencioso de Harrison e companhia, Lisa Caldwell se preparava para começar o dia. Ela digitava sem parar no teclado, calcanhares cruzados, um café com leite na mão direita. Rotina. Conforto. Poder. O telefone dele tocou. Olá, Lisa, aqui é Jonathan Reynolds, o gerente de logística. Sim, Jonathan. Gostaria de informar que, como parte de nossa nova política de serviço ética e eficiente, decidimos mudar o prestador de serviço para todas as nossas entregas internas e externas. Ela Francio atesta. Ah! E quem você escolheu? Um leve silêncio precedeu a resposta. Expresso Thompson. Lisa empalideceu. O sangue pareceu sumir do seu rosto. Ela se endireitou lentamente. Marcus Thompson? O entregador? Exatamente. A empresa dele oferece um serviço impecável e, acima de tudo, ele trata seus funcionários e clientes com o respeito que eu gostaria de ver com mais frequência neste setor. Testamos o serviço dele por 3 meses em outro departamento. O resultado: 0 atrasos, 0 reclamações. E satisfação do cliente acima de 95%. A empresa anterior, por outro lado, acumulava muitos erros. Esta é uma mudança que eu apoio 100%. Eu entendo, ela respondeu com a voz monótona. Ele virá pessoalmente na semana que vem para se reunir com os gerentes. Você pode cuidar da recepção dele? Lisa permaneceu em silêncio por alguns segundos. O homem que ela humilhara, desprezara e ridicularizara na frente dos colegas, havia se tornado um líder empresarial cuja reputação eclipsava a de seus antigos superiores. Ela sentiu uma pontada estranha, como uma punhalada no orgulho. Seu mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo, e ela não esperava por isso. O dia tão esperado chegou. Uma manhã cinzenta de primavera, onde a chuva batia nas janelas como um sussurro. Marcus Thompson, agora um CEO respeitado, atravessou as portas de vidro da Harrison e companhia,
a empresa onde ele havia sido humilhado. Ele não usava mais o uniforme de entregador, mas um terno azul escuro simples e elegante, feito por um alfaiate da Zona Sul. Ele não estava lá por vingança. Ele estava lá para restaurar o equilíbrio. Seus passos ecoavam suavemente no chão de mármore. Desta vez, ele não estava invisível. Olhos o seguiram. Alguns o reconheceram. Outros, como Jeff ou Lisa, empalideceram ligeiramente ao vê-lo. Não estavam mais em seu mundo de dominação passiva. Ele era quem tinha as chaves. A reunião ocorreu na grande sala de conferências no 16º andar. Uma sala moderna com paredes de vidro, uma longa mesa de madeira polida e vista para a cidade. Marcos sentou-se à cabeceira da mesa. Não precisou levantar a voz. Sua mera presença foi suficiente para silenciar a multidão. Olá a todos, disse ele calmamente. Eu sou Marcus Thompson, fundador e CEO da Espresso Thompson. Estamos aqui hoje para discutir a renovação da nossa parceria com a Harrison & Co. Mas antes disso, há um assunto importante que preciso tratar. Ele retirou lentamente uma pasta de papelão da maleta. Dentro, uma lista. Nomes. Datas. Trechos de e-mails. Imagens de câmeras de segurança. Depoimentos de seus entregadores. Ele a colocou sobre a mesa. Lisa, sentada à sua esquerda, sentiu os dedos apertarem a caneta. Jeff engoliu em seco discretamente. Há 3 anos fui recebido aqui com desprezo, zombaria, racismo velado e arrogância social. Não me esqueci. E não estou sozinho. Desde então, construí uma empresa que não tolera humilhação, desrespeito ou desumanização, independentemente da sua posição. Ele deixou um silêncio pairar, olhando para cada um dos rostos ao seu redor. Hoje, como parceiro privilegiado da sua empresa, exijo que determinados funcionários sejam removidos de qualquer interação com minha empresa. Para proteger minhas equipes, para afirmar nossos valores e para lembrar as pessoas que a dignidade não é negociável. Lisa tenta aprender a palavra. Marcos, foi só um mal-entendido, tenho certeza que podemos. Mas ele levantou a mão. Você me chamou de o entregador dos braços enormes. Lisa, você zombou do meu sotaque. Você me olhou como se eu não valesse nada. Não é um mal-entendido. É um sistema de desprezo em que você participou. Ele se virou para Jeff. E você riu junto com os outros. Você alimentou essa cultura tóxica. Você me viu como um corpo, não como uma consciência. Então ele apontou para os documentos. Aqui estão os fatos. Aqui estão os nomes. A partir de hoje, essas pessoas não poderão mais entrar em nossas instalações, nem negociar conosco. Espresso Thompson, direta ou indiretamente. O silêncio que se instalou foi pesado, quase sagrado. Nenhuma palavra saiu. O riso de antigamente havia desaparecido. Marcos não estava tentando humilhar. Ele é justiça dispensada, com calma, clareza e uma elegância fria. Antes de sair, ele acrescentou: respeito não é algo que você pede. É algo que você eleva, e ele é cultivado. Eu não vim para reivindicar nada. Eu vim até você para mostrar o que você se recusou a ver. Então ele saiu da sala, com as costas retas, sem olhar para trás. Nas semanas que se seguirá, o nome de Marcus circulou por toda Chicago. Surgiram artigos sobre ele, o homem que transformou a humilhação no império. Marcus Thompson, o empreendedor que está redefinindo a logística urbana, de entregador a CEO, a vingança silenciosa. Mas Marcus não parou por aí. Ele jogou um programa de mentoria para jovens negros e latinos em Chicago, chamado Próximo Passo em Ascensão, workshop sobre gestão, oratória, finanças e tecnologia. Ele ofereceu estágios em sua empresa. Financiou bolsas de estudo. Visitou escolas de ensino médio em bairros carentes, usando o microfone para contar sua história, não para inspirar vingança, mas para acender uma chama. Em uma entrevista na televisão, ele disse: eu não queria esmagá-los. Queria mostrar a eles o quanto custa subestimar um homem. E, acima de tudo, o que isso pode produzir quando você decide acreditar em si mesma. E enquanto Harrison e companhia revisavam suas políticas internas, Marcus olhava para mais longe, para outras cidades, outros jovens para criar, outros muros para derrubar, porque ele havia compreendido uma coisa essencial: o verdadeiro poder não consiste em dominar os outros.
Trata-se de se erguer com dignidade e elevar os outros junto com você.